Imagina o seguinte: uma jovem mulher, inteligente, talentosa, cheia de vida, decide pegar a estrada em uma viagem enorme de carro, atravessando os Estados Unidos. Ela tem câmera fotográfica, barraca de camping, o seu lagarto de estimação do lado e um destino claro na cabeça. Parece uma aventura incrível, né? Mas então, ela simplesmente desaparece. O carro dela é encontrado numa floresta remota, com 2 pneus furados, trancado, com as coisas dela ainda dentro. E ela, nenhum rastro, nenhuma pista concreta, nenhuma resposta. Esse é o caso de Chelsea Green, uma mulher que desapareceu em setembro de 2023 no interior do Arizona, nos Estados Unidos, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ela. E quanto mais você conhece a história, mais perguntas surgem na sua cabeça. Fica aqui comigo até o final, porque esse caso tem detalhes que vão te deixar com o coração apertado. Chelsea Green nasceu no dia 22 de março de 1991, na cidade de Stamford, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Ela cresceu ao lado de uma irmã, numa família unida e amorosa. Os pais dela, Stephen e Jeanette Green, sempre descreveram Chelsea como uma pessoa cheia de vida, criativa, espontânea e com um coração enorme. Ela não era apenas uma pessoa comum. Chelsea era formada em psicologia pela Universidade Pace, em Nova York, e depois foi ainda mais longe. Ela concluiu um mestrado em serviço social pela Universidade de Nova York, em 2019. Com essa formação, ela trabalhou como assistente social para o Departamento de Educação da cidade de Nova York, ajudando alunos do último ano do ensino médio que estavam se preparando para as grandes mudanças da vida adulta. Dá para imaginar o impacto que ela tinha na vida desses jovens? Em 2020, Chelsea resolveu mudar de vida. Ela deixou Nova York para trás e foi morar em Ocean Beach, uma região à beira-mar em San Diego, na Califórnia. Lá, ela começou a se dedicar cada vez mais à fotografia e a projetos artísticos. Em novembro de 2022, ela também obteve sua licença de assistente clínica de serviço social no estado da Califórnia. Chelsea era alguém que vivia de forma intensa, cuidando de pessoas no trabalho e se expressando através da arte fora dele. E tinha mais uma companheira nessa vida dela, Hox, ou Roxy, seu lagarto barba de dragão. Esse animal pequeno vai aparecer em momentos importantes dessa história, então guarda esse nome. Em setembro de 2023, Chelsea começou a planejar uma viagem enorme. Ela queria cruzar o país inteiro de carro, saindo de San Diego, na Califórnia, até Connecticut, onde os seus pais moravam. A viagem tinha 2 motivos: participar do casamento de uma amiga e visitar a família. O plano original era voar de avião. Simples, rápido. Mas aí surgiu um problema que vai parecer pequeno, mas se mudou absolutamente tudo. As companhias aéreas não permitem que lagartos viajem na cabine dos passageiros. E Chelsea não estava disposta a deixar Roxy para trás. Então a decisão foi tomada. Ela ia de carro. Chelsea encheu seu Ford Escape branco com equipamentos de camping, roupas, equipamentos de fotografia, saco de dormir e tudo mais que precisaria para uma viagem de quase 4.500 quilômetros. O pai dela disse mais tarde que, mesmo sendo uma pessoa espontânea por natureza, aquela viagem parecia grande demais até para os padrões dela. Chelsea saiu de San Diego no dia 24 de setembro de 2023. Nos primeiros dias na estrada, algo foi mudando. Chelsea entrou em contato com os pais e disse que já não acreditava ser capaz de completar a viagem sozinha até Connecticut. Ela disse que pretendia acampar por alguns dias e depois voltar para San Diego. Ela também tinha planos de encontrar uma amiga para almoçar em Phoenix, no Arizona. Esse encontro acabou sendo cancelado e Chelsea continuou dirigindo para o norte, em direção às cidades menores do estado. E tem outra coisa que os pais dela revelaram publicamente depois. Chelsea estava emocionalmente abalada por causa de um relacionamento. O pai dela, Stephen Green, disse que ela se sentia assustada com o homem com quem tinha namorado. Essa informação nunca foi totalmente esclarecida pelas autoridades, mas ficou no ar como uma sombra sobre toda a história. Você já parou para pensar como uma viagem que começa com tanto entusiasmo pode virar algo completamente diferente em questão de dias? Chelsea passou a viajar pela parte norte do Arizona, seguindo trechos da histórica Rota 66. Em Seligman, uma cidade pequena nessa região, testemunhas relataram um comportamento que chamou a atenção.
Chelsea teria tentado pagar um quarto de motel usando euros, a moeda europeia, em vez de dólares americanos. As pessoas que presenciaram a cena disseram que ela parecia desorientada. Ela também teria comentado que queria viver fora do sistema e sugerido que um ex-parceiro romântico poderia estar a seguindo. No dia 28 de setembro de 2023, Chelsea chegou a Williams, uma cidade pequena no Arizona. Naquela noite, a polícia local recebeu uma ligação sobre um veículo suspeito parado perto de um cemitério e um memorial de guerra. Um policial foi até o local e encontrou Chelsea dentro do seu Ford Escape branco. Essa conversa foi gravada pela câmera corporal do policial e se tornou uma das últimas imagens confirmadas de Chelsea antes do desaparecimento. O policial perguntou se ela estava bem. Chelsea explicou que estava fazendo um projeto fotográfico sobre soldados perdidos e que tinha ficado emocionada tirando fotos perto do memorial. Ela disse que estava chorando e que em breve continuaria a viagem. Mais tarde, a família confirmou publicamente que o projeto dela se chamava algo como Pessoas Perdidas e Esquecidas, um trabalho documentando histórias que o mundo havia deixado de lado. O policial perguntou onde ela ia dormir naquela noite. Chelsea disse que tinha pensado em acampar, mas não esperava ter ficado até aquela hora em Williams. Quando o policial perguntou se ela havia usado maconha, Chelsea admitiu que sim, mais cedo naquele dia. O policial informou que acampar dentro da cidade não era permitido e sugeriu que ela passasse a noite num posto de caminhoneiro chamado Loves, próximo dali. Chelsea concordou e ficou lá naquela noite. 2 dias depois, no dia 30 de setembro, um lenhador encontrou Chelsea perto de Ash Fork, uma região aproximadamente 20 minutos a oeste de Williams. Ela estava acampando perto do carro quando o homem se aproximou e ofereceu ajuda. Chelsea recusou educadamente e disse que estava apenas tirando fotografias. O encontro pareceu tranquilo. Ninguém mais estava por perto. Esse foi o último contato confirmado com Chelsea Green antes do desaparecimento. Antes de perder contato, Chelsea havia avisado os pais que poderia ficar sem sinal de celular enquanto acampava em áreas remotas do Arizona. No início, Stephen e Janete acreditaram que o silêncio tinha essa explicação. Mas os dias foram passando, as mensagens não chegavam, as ligações não eram atendidas e a preocupação foi crescendo até se tornar insuportável. No dia 4 de outubro de 2023, os pais registraram formalmente o desaparecimento de Chelsea. No dia seguinte, caçadores encontraram o Ford Escape branco de Chelsea numa estrada de terra dentro da Floresta Nacional Kaibah, perto de Ash Fork. O carro estava trancado, com 2 pneus furados do lado do passageiro e não havia pegadas visíveis saindo do veículo nos arredores. Dentro do carro, as coisas de Chelsea ainda estavam lá: equipamento de câmera, barraca, suprimentos da viagem. A última foto salva na câmera foi tirada no dia 30 de setembro, o mesmo dia em que o lenhador a viu pela última vez. Mas algumas coisas estavam faltando: a carteira, os documentos, o saco de dormir, as roupas, o celular. E Roxy, o lagarto, tudo isso havia sumido junto com Chelsea. As equipes de busca vasculharam uma área de quase 5 quilômetros ao redor do veículo. Cães farejadores foram usados na tentativa de localizar algum rastro. Não encontraram nada. Isso te parece estranho também, não é? Como uma pessoa pode simplesmente desaparecer assim, sem deixar nenhum rastro num lugar tão isolado? Com o caso ganhando atenção pública, várias teorias começaram a circular. A primeira hipótese era de que Chelsea havia saído do carro a pé depois que os pneus furaram e tentado sobreviver sozinha no deserto. Os detalhes que apoiam essa ideia são o terreno remoto, os pneus danificados e o fato de que itens essenciais como saco de dormir e roupa estavam faltando, o que sugere que ela pode ter pegado o que pôde seguido em frente. O estado emocional dela durante a viagem, os relatos de desorientação em Seligman e os sinais de angústia também alimentaram essa linha de raciocínio. Mas essa teoria tem um problema enorme. As equipes de busca não encontraram absolutamente nada. Nenhum rastro, nenhuma roupa, nenhum sinal de que ela havia caminhado por aquela região. Em um deserto tão árido e implacável, o corpo humano geralmente deixa alguma evidência. O silêncio da floresta foi total. A segunda teoria envolve crime. Algumas pessoas acreditam que Chelsea pode ter sido vítima de alguma violência, seja um encontro aleatório com o agressor, seja algo conectado à pessoa de quem ela havia dito ter medo antes de sair de San Diego.
mas não existem evidências concretas que confirmem essa versão. A área onde o carro foi encontrado é extremamente isolada e seria difícil explicar como alguém a teria encontrado ali sem uma coincidência muito improvável. A terceira teoria é a de que Chelsea decidiu desaparecer voluntariamente e começar uma nova vida em outro lugar. Essa ideia surgiu porque não há provas de violência na cena e porque algumas pessoas consideraram os comentários dela sobre viver fora do sistema como sinais de que ela queria sumir. No entanto, desde setembro de 2023, não há nenhum registro financeiro, nenhuma movimentação digital, nenhum avistamento confirmado de Chelsea em lugar nenhum. Isso torna essa teoria muito difícil de sustentar. O que você acha? Se você estivesse no lugar dos investigadores, qual dessas possibilidades pareceria mais provável? Com a repercussão online, informações falsas também começaram a surgir. Alguns posts descreveram o carro de Chelsea como um Ford Focus, quando na verdade era um Ford Escape. Outros diziam que ela havia visitado familiares em Phoenix antes de desaparecer, o que nunca foi confirmado por nenhuma fonte oficial. Comentadores que acompanhavam o caso alertaram que rumores e especulações dramáticas estavam começando a encobrir os poucos fatos que os investigadores haviam confirmado. Isso é algo que acontece com frequência em casos de pessoas desaparecidas que ganham atenção nas redes. A desinformação se espalha tão rápido quanto a curiosidade e às vezes prejudica até as buscas reais. É importante sempre questionar a fonte antes de compartilhar qualquer informação sobre casos como esse. Chelsea Green continua desaparecida. Nenhuma busca até hoje encontrou respostas concretas. As perguntas sobre o que aconteceu depois que o lenhador a viu pela última vez no dia 30 de setembro de 2023 continuam sem resposta. Ao longo de toda a investigação e das aparições na mídia, Stephen e Jeanette Green mantiveram uma coisa constante: a esperança. Em uma declaração pública, o pai dela disse diretamente para Chelsea: "Nós te amamos, Chelsea. Mal podemos esperar para te ver de novo." Essa frase resume tudo o que esse caso representa. Uma família esperando. Uma jovem mulher que saiu pela estrada com a câmera na mão, o lagarto do lado e a vontade de ver o mundo, e que nunca mais deu sinal de vida. Se você souber de qualquer informação sobre o paradeiro de Chelsea Green, as autoridades do estado do Arizona ainda recebem qualquer tipo de pista que possa ajudar a trazer respostas para essa família. Bom, esse foi o caso de Chelsea Green. Um caso que me tocou fundo desde a primeira vez que li sobre ele, porque Chelsea não era apenas mais um nome numa lista. Ela era uma pessoa real, com sonhos reais, com amor por fotografia, por ajudar os outros, por aventura. E ela merece que sua história seja lembrada e contada. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua companhia nesse canal. Se esse caso te tocou de alguma forma, deixe o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo histórias como essa para mais pessoas. Se inscreve também, porque toda semana a gente traz um novo caso, sempre com respeito pelas vítimas e pelas famílias que ainda estão esperando por respostas. E compartilha esse vídeo com alguém que você conhece que acompanha casos assim. Quem sabe uma dessas histórias um dia chegue à pessoa certa e faça diferença. Por último, se você notou alguma informação errada, se tem uma perspectiva diferente sobre esse caso ou simplesmente quer deixar a sua opinião, escreve nos comentários. Eu leio tudo e respondo sempre que posso. Até o próximo caso. Cuida-se.